nunca passou por uma situação de divergência no ambiente de trabalho, né? Divergência de pensamentos, de métodos de trabalho. E você sabia que isso pode ter a ver com conflito de gerações? Cada um acho que pensa de um jeito um pouco diferente, isso tem a ver com a data em que nasceu, o período histórico. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente convidou a nossa entrevistada de hoje, que é a Mônica Pereira de Souza. Ela é graduada em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Psicopedagogia e atualmente ela é consultora na área de Recursos Humanos e docente na área de Gestão e Negócios do Senac aqui de Jaú. Mônica, obrigada por ter vindo aqui no Câmara Entrevista conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Esse assunto é muito interessante, né? Eu acho que todo mundo se interessa por isso, afinal tem a ver com a vida, né, de todo mundo, o ambiente de trabalho. Afinal das contas, o que são essas gerações? O que é esses conflitos de gerações? Quais são as gerações? O assunto é interessante, porém é pouco conhecido. As gerações são marcos históricos estudados em determinadas épocas acontecida mundialmente. Então nós temos gerações, a primeira geração estudada foi a dos veteranos por conta das 2 guerras mundiais que aconteceram. Então essa geração, hoje em torno de 83 anos, do início da geração para cá, ela foi a primeira geração e a partir dessa geração, os estudiosos se interessaram pelas próximas. O que virá agora? O que determina o perfil dessa geração? Então nós temos veteranos, após nós temos os baby boomers, em seguida nós temos X, Y, Z e a mais atual alfa, cada uma com a sua característica, cada uma com o seu tempo de data de nascimento e o marco que determina o perfil da geração. A primeira então que determina são as guerras. As guerras. Então o perfil dos veteranos é aquele perfil mais formal, mais rígido, né? Que segue as regras à risca. Já em seguida, o Baby Boomers, por que o nome? Porque uma veteranos, outra Baby Boomers. Veteranos, óbvio, por conta da guerra, e Baby Boomers, porque quando esses veteranos voltaram da guerra, e isso foi mundialmente acontecido, houve uma explosão de bebês. Então, os hospitais cheios de bebês, a mídia sempre divulgando isso, explosão de bebês no mundo todo. Começou-se a estudar os Baby Boomers, né? Que já vieram com uma personalidade diferente. Eles queriam a liberdade. Por conta dos pais participarem das guerras, eles foram em busca da liberdade. Então, foi os Baby Boomers que começaram a dissolver os laços da rigidez. Em contrapartida, também foi uma geração bastante conturbada. Foi aonde começou a disseminar as drogas, o rock and roll ficou em alta e os jovens acabaram confundindo um pouco essas coisas e a gente ouvia dizer muito a geração transviada, né? Que foi a transversa da anterior. Que é de 45, né, com o final da Segunda Guerra, até mais ou menos... Até mais ou menos 62, 63, depende do autor. Cada autor tem uma data. Geralmente a diferença é de 4 a 5 anos de um autor para o outro. Mas vamos trabalhar em torno de 1962, é onde termina Baby Boomers e inicia a geração X. Qual é o marco para começar a geração X? Então, primeiro, por que X? Né? Vínhamos com veteranos, Baby Boomers, por que X? Porque não sabia-se qual seria esse marco? Que nome que nós vamos dar? X é de incógnita. Isso, né? Então começou-se, tudo bem, vamos pôr X. Vamos ver o que vai virar essa geração. A geração X é a geração que impactou no mercado de trabalho. Porque para o Brasil a tecnologia de informação demorou um pouco para chegar, porém, nos países de primeiro mundo foi nos anos 60 que ela saiu da guerra e foi para dentro das empresas, né? Os computadores tomaram conta das empresas. E a geração X começou a trabalhar com a computação, bem sutilmente, mas começou a competitividade com as máquinas. Então foi onde começou a se preocupar com o segmento de plano de carreira, desenvolveu-se mais os recursos humanos dentro da empresa, com ações motivacionais, com reconhecimento de profissionalismo e formou-se um profissional, pode-se dizer, quem conhece as gerações,
quase que perfeito, né? Então, os profissionais da geração X, que hoje deve estar em torno de uns 53 anos a 55 anos, são profissionais muito bem-sucedidos, a maioria deles. Uma geração muito comprometida. Comprometida. E busca estabilidade. É aquele profissional que até hoje, busca estabilidade dentro da empresa porque gosta de coisas sólidas, seguras. Diferente da Y, que é o segmento... A Mônica já vai falar mal da nossa geração. Agora nós vamos seguir aí a letra do alfabeto. X, Y, Z, ok? Então nós estamos na Y. Nós vemos lá atrás que entre uma geração e outra, nós temos uma diferença aí de 25 anos. A partir da geração Y, diminuiu esse tempo. Caiu bastante, já foi para 18 anos em média. Qual que foi o marco da geração Y? A tecnologia dentro das residências. Só que a geração Y, essa tecnologia demorou para chegar. Chegou quando essas crianças, não sei a idade que você tem, né? Mas você já entregou que é a geração Y. Essas crianças começaram a conhecer o computador, ouviram a falar do computador, mas já tinham uma determinada idade, 9, 10 anos, mais ou menos nessa faixa. Mas se deram muito bem, gostaram muito. Mas não era nativa, né? Não nasceu já com a tecnologia. Isso, não nasceu, conheceu depois. Porém, os pais, o X, buscando se adaptar com isso. Porque a tecnologia, para algumas pessoas mais maduras, ela gera medo. Né, do medo do novo, do desconhecido. Então tem uma certa resistência. O X tem uma certa resistência em relação à tecnologia da informação. Né? Não é genérico, mas é a maioria. E o Y não, o Y já ficou curioso. Porque a tecnologia ela é admirável, ela é apaixonante, ela trouxe coisas para o ser humano que a gente jamais esperava. E o Y se apaixonou e foi em busca de conhecer. Então, gerou esse marco mundial, né, desses jovens querer conhecer a tecnologia. E foi onde deu o boom da tecnologia dentro dos lares. Tornou esse Y uma pessoa criativa, uma pessoa com iniciativa, que não tem medo do novo. É uma pessoa que não se prende muito ao local de trabalho. Se de repente ali ele não encontra algo que o motive, é fácil ele procurar outro, né? Depois vem a geração Z. Aí vem a geração Z. A geração Z, ela é praticamente um subsistema da Y. Ela tem as mesmas características, porém a geração Z, ela nasceu com o computador no colo, né? A mãe grávida já trabalhando, quando essa criança nasceu, a mãe trabalhando com essa criança no colo, ela mexendo nas teclas e foi se desenvolvendo até chegar o tablet de hoje, certo? Então ela já nasceu com a tecnologia, ela tem muito mais facilidade, muito mais afinidade, tecnologicamente falando, do que o Y, porque foi na geração Z que a internet explodiu, né? A geração Z tem uma característica muito diferente da Y e preocupante, profissionalmente dizendo. Os jovens da geração Z, eles são introspectos, eles vivem muito com a tecnologia, e a tecnologia celular, tablet, né? E isso não é bom profissionalmente falando, porque para as empresas nós precisamos de pessoas que trabalhem em equipe, que compartilhem, né? E o compartilhar individual, só compartilhar o que é teu para os outros, é muito pouco para uma empresa. Então tem aí um pensamento para quem é da geração Z, né? Se preocupar com a introspecção e tentar trabalhar isso para no futuro, quando estiver no mercado de trabalho, não sofrer esse problema dentro da empresa. Eu acho engraçado até que essa introspecção, né, que você falou, a geração X, que também se encantou com as tecnologias, hoje eu vejo muitas senhoras que ficam o dia inteiro ali no celular, né? Também acho que é uma coisa geral também essa introspecção, será que não?
Claro que mais característico da geração que já nasceu, né, com as tecnologias, mas todo mundo acaba se envolvendo nisso? Você sabe que isso é um assunto que muitos psicólogos estão estudando. Não é, no caso, a minha linha de estudo, mas é algo muito interessante, porque é um vício, né? Nós vemos as pessoas na rua, andando, atravessando rua com o celular, e isso é ruim, é muito ruim. Tem um lado muito bom, né? A tecnologia, sabendo ser usada, ela é maravilhosa. Para mim, é uma das invenções mais lindas que teve até hoje. Mas ela tem que saber ser usada, ela não pode ser usada somente para um fim. E o jovem hoje, ele está usando somente para um fim, que é o fim social. Esse que é o problema, você entendeu? Então a tecnologia está aí para ajudar em todos os âmbitos. Mas a partir do momento que você só foca o social, você vai se introspectar. E vai se afastar das pessoas, vai perder o convívio, você vai deixar de ter um relacionamento interpessoal com as pessoas, não vai saber resolver um conflito futuramente, não vai saber receber uma crítica construtiva. E isso dentro de uma empresa é algo que para o marketing pessoal é muito ruim. E a geração que vem agora é a Alfa, é isso? É, a mais recente é a Alfa, com início em 2005, pelo autor que eu estudo, né? Essa geração, sem comentários, são os bebês que já brincam com os tablets, que se encantam pelas cores e pelos movimentos da tela, e não tem, assim, crianças aí de 3, 4 anos já fazem ligação no celular para conversar com pai, com mãe, sem ninguém ensinar. Eles demonstram uma afinidade muito maior, mas não é um marco para a geração alfa. E aí a gente vê que mudou o alfabeto, né? Saímos do alfabeto nosso, do português, e fomos para o alfabeto grego. Então iniciou-se com alfa. E o alfa não tem ainda um marco característico, tem um que está sendo visualizado, mas nada certo ainda. Provavelmente a questão do meio ambiente. Né? O quanto que a responsabilidade vai recair sobre essa geração, apesar que a gente sabe que vem desde dos veteranos essa questão de meio ambiente, mas hoje isso está muito preocupante. Então esse é um marco que está sendo estudado para definir a geração alfa, mas nada concreto ainda. E no caso, como ainda não tem nada concreto, por que já mudou o nome então? Ainda não é a última geração, não é a geração Z? Enquanto não se tem o marco. Porque a internet, ela já se instalou e ela não vai sumir jamais. Isso já está bem definido. Todas as gerações de Y para frente vai ter na personalidade afinidade com a tecnologia da informação. Com o marco principal é a internet, que é a globalização. Isso não vai acabar nunca, estará em todas as próximas gerações, né? Então eles estão procurando o quê? Algo diferente para já demarcar a próxima. E como já desde 2005 começou as intempéries muito diferentes no nosso planeta, começou-se um estudo mais a fundo em questão de aumento de grau dentro do nosso planeta Terra, eles acreditam, os estudiosos, que esse vai ser o assunto principal. Eles estão estudando nessa linha. Pode ser que daqui a alguns anos surja algum outro, a gente não sabe. A impressão que dá é que as gerações elas se intercalam, né? A gente falou, por exemplo, os veteranos mais rígidos, né? Uma coisa mais formal por causa das guerras. Depois, os baby boomers já prezam mais pela liberdade, né? Então, justamente o contrário. A geração X já quer uma coisa mais estável, que já é uma influência um pouco dos veteranos, uma coisa mais até formal, né? A geração Y já é o contrário. E a geração Z é a tecnologia e é uma coisa mais introspectiva. Aí depois vem a Alfa, que já tem essa parte ambiental, que provavelmente vai ter uma comunicação a mais, né? Não vai ser uma coisa tão introspectiva, uma coisa mais extrovertida. Cada geração parece que intercala. É errado falar isso? Não é errado, porque você se ver no seu pai. Então o pai, ele quer dar para o filho tudo aquilo que ele acha importante para ele, mas que ele não teve. É a base, né, da educação. Então o que o veterano quis passar para os seus filhos? A liberdade, né? O quanto é bom ser livre, o quanto é bom ter paz. E essa criação
fez a base da personalidade da maioria. E eu tenho que deixar bem claro, né, que é um perfil que nós não estamos assim, os estudiosos não diz que esse é um perfil para todos que nascem nessa época. Dentro do que foi estudado, a maioria segue esse perfil, né? Então, nós acreditamos que o que o pai não teve, ele passa para o filho. E aí o filho forma a sua personalidade, aonde gera uma geração diferente. Por exemplo, o Y, ele não teve acesso desde pequeno à informática, a um equipamento dentro da sua casa. Era muito caro uma pessoa ter computador em casa. Hoje não, hoje é super fácil. Hoje os pais estão pondo na mão do filho. Então aquele lá atrás, que hoje o Y, tem muitos pais Y já, né? Então ele não teve lá, nossa, que legal, um tablet para o meu filho brincar, né? Os joguinhos para ele se entreter. Ele até esqueceu a televisão. O entretenimento para a criança é o tablet. Então ele está dando para o filho aquilo que ele não teve. E aí ele vai criando uma geração diferente, né? Com essa afinidade muito mais profunda. Bom, a gente está discutindo bastante esses perfis das gerações, até para poder entrar, né, no tema central, que seria o ambiente de trabalho, a parte profissional. Afinal, muito diferente do que muitas pessoas pensam, a empresa não é formada só de computador, de papel, de caneta, né? É formada por pessoas, né? É o lado humano, principalmente, né? Então, justamente, como esse perfil influencia na parte profissional, como é que faz para administrar toda essa gente? Pessoas tão diferentes, gerações diferentes, momentos históricos, né, que marcaram cada uma delas, totalmente diferentes. Como é que faz para gerenciar toda essa gente? Aí vai de uma visão empresarial, moderna, aberta, e investir em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Não tem como você trabalhar individualmente cada pessoa, cada colaborador. Por isso, o treinamento. E com o treinamento, a gente desenvolve essa pessoa da forma adequada para a empresa. Porque vamos trabalhar com as gerações que estão mais presentes no mercado, que é a geração X e a geração Y. Existe ainda baby boomers, existe ainda os veteranos, mas é de menor quantidade. Quem está dominando o mercado de trabalho é X e Y. E essas duas gerações são muito conflitantes, né? A X, como eu disse, é uma geração que, profissionalmente falando, pode-se dizer que é uma geração quase que completa, mas ela tem os seus defeitos também, né? E a Y é uma geração estonteante de energia, de iniciativa, que é tudo que uma empresa precisa atualmente. Mas não esquecendo o comprometimento, não esquecendo a dedicação, não esquecendo o conhecimento que a X tem. E hoje nós encontramos muitas empresas, eu posso até dizer que, pelo meu conhecimento na área, somente as grandes empresas é que se preocupam e conhecem o assunto e trabalham por ele dentro das empresas, né? As pequenas empresas ainda não conhecem esse assunto, muitas ainda não têm um recursos humanos ativo dentro dela, por isso que não consegue o desenvolvimento e o resultado melhor da sua empresa, porque quando você tem o seu capital humano bem desenvolvido, o resultado que você tem produtivo e de qualidade é completamente diferenciado. Bom, em relação à liderança, tem uma geração que é mais qualificada para isso ou não? É uma característica individual? É uma característica individual, mas que também pode ser desenvolvida para quem pretende tê-la. Não é necessariamente um dom. Ela pode ser muito bem desenvolvida por qualquer pessoa, a partir do momento que ela deseje ser um líder. E um líder jovem? A gente tem visto também cada vez com mais frequência, né? Pessoas jovens exercendo liderança nas empresas, em certos departamentos. Como que a geração X aceita ser liderada pela geração Y, que tem menos conhecimento, né? Menos tempo de mercado de trabalho? Como é que é isso? É realmente nessa situação que geram-se os conflitos. Quando a liderança está na mão do Y, né? Quando o Y está subordinado ao X, existe conflitos, mas não totalmente explícito.
o Y, ele esconde um pouco esse conflito do X por ele ser um subordinado. Mas quando ele está no comando, aí é diferente. Mas não porque ele conflita, mas porque o X não aceita, né? O X, ele tem essa visão de que o mais velho é que sabe mais. E esse é o problema. Não é bem assim, porque hoje nós temos aí jovens de 25, 27, 28 anos assumindo diretorias de empresa. Mas e a experiência? Saiu da faculdade e já vai assumir a diretoria, não tem experiência nenhuma. Essas empresas são empresas visionárias, que apostam nessa nova geração. E nos próximos 10 anos, a geração Y vai estar dominando o mercado. Nesses próximos 10 anos, a X começa a sair e a Y estará dominando. E as empresas que estão sendo visionárias agora só vão ganhar com isso, com certeza. A gente falou que isso é um ponto de conflito, nessa questão da liderança, mas Sim. Tem outros pontos de conflitos bastante presentes entre as duas gerações? Quais são os principais? Um deles é que a X gosta de ensinar, gosta de passar o que ela sabe. A Y não gosta de ensinar, gosta de fazer. É como eu perguntar para o meu filho, olha, eu estou com um problema no meu celular, está acontecendo isso, como que eu faço? Ele pega o celular da minha mão, ele resolve e me devolve, né? Me identifiquei. Você se identificou. Eu sou X e o meu filho é Y. Um dos meus filhos é Y. Então eu até digo para ele, não, eu não quero que você faça para mim, eu quero que você me ensine. E eu gosto de ensinar. Tudo o que eu vou fazer, eu prefiro ensinar e que a pessoa faça para ela aprender. Então, há muito conflito com isso. Tem mais algum ponto, além desse? Não, no Será momento que não. essa questão de preferir fazer ao invés de ensinar pode ter a ver com o fato da impaciência? Uma geração mais impaciente, até pela questão da tecnologia, acaba sendo muito imediatista? Sim, o Y faz muitas coisas ao mesmo tempo. Coloca o fone de ouvido, né? Tá ouvindo música, tá teclando com alguém no computador, tá resolvendo o seu exercício da faculdade, tá, tudo ao mesmo tempo, né? Ele é um multifuncional, o Y. Enquanto o X não, ele foca no que ele está fazendo e enquanto ele não resolve, ele não parte para outra tarefa. Até a linha de raciocínio é diferente entre as gerações. Exato. Óbvio, né? Porque o Y, pelo fato de ter um contato mais próximo com a tecnologia, desenvolveu essa rapidez. Pensa em hiperlinks, né? Parece que você clica aqui, vai para lá, para lá, para lá. Exato. Além desse ponto, quais mais assim são mais presentes em relação aos conflitos dessas duas gerações? Tem mais algum ponto que geralmente são o que as pessoas se questionam e reclamam nas empresas? É a segurança que a empresa precisa ter do seu colaborador. Esse é um ponto bastante relevante. A geração X, ela dá essa segurança para a empresa. Como eu te disse, procura estabilidade profissional. Então, é uma pessoa que chega a ficar 15 anos trabalhando numa empresa. Enquanto o Y não. O Y trabalha 4, 5 anos e procura outra empresa para trabalhar, porque a partir do momento que aquela que ele está não te dá nada de novidade, não te motiva e ele percebe que ali ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, não tem nada que o motive mais, ele vai procurar outra. Então, isso é um ponto bastante relevante para a empresa em si e gera um conflito entre as duas gerações, porque se o X procura estabilidade, ele não aceita isso do Y. Então ele olha o seu subordinado, por exemplo, e fala, nossa, eu vou colocar ele em treinamento, nós vamos passar todo o conhecimento e ele daqui a pouco está saindo da empresa, né? Nós vamos ter que abrir um processo seletivo de novo, vamos ficar com essa vaga ociosa por um determinado período, vai cair a produtividade. Então o X não acredita nessa estabilidade do Y. Essa questão das tecnologias também é uma coisa que o domínio ou a falta do domínio acaba gerando um conflito entre as gerações. A geração X, por exemplo, ficar com um certo ciúme, ele domina mais do que eu essa ferramenta, acabar gerando uma competitividade por causa disso? Se for a situação do X ser subordinado ao Y, sim.
Mas se o Y for subordinado ao X, o X vai utilizar do conhecimento do Y para resolver os seus problemas tecnológicos, né? Talvez ele nem queira fazer, mas ele pode pedir para fazer para ele. Então eu vejo que só vai ter conflito quando for o inverso, o Y, né, estiver acima do X, porque ele vai saber e o subordinado não. Então se for solicitado alguma coisa para o X, ele não vai saber realizar tecnologicamente falando. Mas eu percebo também que a geração, né, Y, às vezes tem um chefe mais velho da geração X e acaba pensando assim, ele tem mais experiência, mas eu sei muito mais do que ele. Eu domino muito mais as ferramentas, eu estudei mais, né? Geralmente essa geração teve mais oportunidade de fazer uma graduação, uma pós-graduação e acaba achando que tem mais competências para estar no cargo do chefe do que ele. Também acaba gerando, né, um conflito de achar que tem mais conhecimento do que a geração anterior? Pode gerar conflito sim, mas é um pensamento errôneo. Porque o X ele domina a tecnologia, mas ele não domina o restante. Então precisa ver até onde vai esse saber mais do que o chefe. Imaginemos que os dois trabalhem realmente na área de TI da empresa. Aí eu concordo com o pensamento, né? Eu sei mais que ele, porque trabalha na área de tecnologia da informação. Mas e se os dois trabalharem na contabilidade? É suficiente para que ele agregue um cargo a mais só por conta dele dominar a tecnologia? E o conhecimento, né, dentro da contabilidade que o X tem há tantos anos? Então depende aonde eles estão alocados na empresa. Bom, as duas gerações têm as suas qualidades e os seus defeitos, Sim. né? Como usar essas qualidades para entrar no mercado de trabalho, tanto X quanto Y? Como exaltar essas qualidades numa entrevista de emprego, por exemplo? Primeiramente, as pessoas têm que se interessar em conhecer mais as gerações, tentar se localizarem aonde elas estão e estudar esse perfil e tentar desenvolver aquilo que elas têm de potencial. O que tiver de bom tem que se potencializar e aquilo que não está muito adequado, tentar melhorar. E os processos seletivos das empresas têm se atentado para essa questão das gerações? Isso tem, aqui em Jaú, por exemplo, como é que é isso? Tem um cenário diferente? As empresas ainda não se preocupam muito com isso? É um assunto novo? Olha, eu fiz uma pequena pesquisa, né? Não abrangeu a cidade toda, mas a pequena pesquisa que eu fiz, percebo que as pessoas não conhecem o assunto. O RH é pouco explorado nas empresas, uma ferramenta tão importante e uma ferramenta necessária, porque o maior capital de uma empresa é o capital humano, né? E eu vejo que Jaú ainda está com uma grande deficiência nessa parte. Houve há poucos dias uma palestra no Senac sobre esse tema, o RH e o conflito de gerações. Nós tivemos a presença de 20 comerciários da cidade, ficamos bastante felizes com isso e eles demonstraram bastante interesse por alguns nunca terem ouvido sobre o assunto. E só tem um caminho para poder minimizar esse impacto dentro das empresas, que é o treinamento e o desenvolvimento dos colaboradores. Para isso tem que se desenvolver um RH bastante eficiente. Como que é esse treinamento? Em resumo, assim, para a gente entender mais ou menos. É individual ou não? Não, ele é coletivo. É coletivo. Ele é coletivo. É feito todo um planejamento, primeiro se estuda as gerações que tem dentro da empresa, trabalha-se por departamentos, faz as pessoas entenderem como que se atua esse perfil de gerações e depois começa a trabalhar a questão de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, autoconhecimento, autoestima, que juntando todas essas ferramentas a gente chega num contexto lá no final de um relacionamento passível, né, de admiração um do outro. É gostoso você trabalhar num ambiente onde você se relaciona bem. A gente passa uma grande parte da nossa vida dentro do ambiente de trabalho e há essa necessidade. E hoje muitos profissionais estão buscando isso, um ambiente agradável para se trabalhar. É uma tendência da geração Y, preocupar-se mais ao invés do dinheiro, né? A recompensa financeira, a recompensa de um bom relacionamento? Sim. É característica da Y, bem lembrado, é uma característica da Y. A Y dá muito valor aos amigos,
né, ao divertimento, ao viver bem, a qualidade de vida. A motivação dentro das empresas, geralmente um plano de carreira tem mais a ver com dinheiro, né? A recompensa é o dinheiro, um salário melhor. E isso é um resquício da geração X, né? Que acho que tinha mais esse desejo pela estabilidade. As empresas também têm que se adaptar a outras formas de motivar o funcionário? Sim, com certeza, né? As gerações mudando, os benefícios e as ferramentas motivacionais também devem mudar. Muitas empresas hoje já trabalham de uma forma diferenciada, trabalham com uma situação de vamos testar o funcionário. Será que realmente é para esse cargo? É nesse cargo que ele vai se sentir bem, que ele vai ser feliz, que ele vai produzir os 110% para nós? Então vamos trabalhar numa rotatividade de cargos. Muitas empresas já trabalham assim, chama Job Rotation. Então, 1 mês, 2 meses, tem empresa que deixa 1 ano a pessoa trabalhando no financeiro. Depois transfere ela para o contábil, recursos humanos, né? E vai testando ela administrativamente. Se for operacional, a mesma forma. Ela passa em todos os departamentos da área operacional, até ela se localizar, ver onde que ela se deu melhor. E depois a empresa tentar realmente manter isso. Há um remanejamento de funcionário? Muitas vezes sim. Muitas vezes a pessoa ela se relaciona super bem, mas ela não desenvolve produtivamente tão bem quanto os demais. E mudando ela de cargo, ela consegue produzir tanto quanto. Isso é uma nova forma de se motivar funcionários dentro da empresa, acompanhando o perfil novo da geração Y. A flexibilidade também, acho que é um ponto que a maioria dos funcionários pede, né? Flexibilidade de horário, trabalhar em casa, o home office também. Isso. Grandes empresas têm adotado essa técnica, né? Aqui no nosso país só podemos falar em grandes empresas, né? Porque a cultura brasileira ainda não está preparada para isso. Mas muitas empresas já trabalham assim. Aqui em Jaú, a maioria das empresas são bem hierárquicas, né? Isso é um pouco atrasado, poderia-se dizer? É hora de repensar a hierarquia nas empresas? Eu não conheço a fundo a hierarquia das empresas. O que a gente acompanha nas consultorias é que as empresas, as paternalistas, né? Nós não estamos assim recomendando mais, porque não acompanha o avanço tecnológico, não consegue ganhar fatia de mercado. E precisa mudar, precisa deixar de ser paternal e trazer pessoas de fora da família para conduzir e trabalhar com um conselho à parte com esses empreendedores, em vez deles estarem diretamente em gerência ou direção da empresa. Qual que seria um modelo ideal numa empresa, um modelo gerencial mais adequado para a nossa atualidade? Uma coisa mais em rede, ao invés de uma coisa hierárquica? Mais cooperativa? Aí a gente precisa estudar a cultura da empresa. Caso a caso também. Vai muito da cultura dessa empresa, né? A empresa ela tem a cara dos seus proprietários. Então essa cultura ela deve ser respeitada, independente da mudança hierárquica ou da forma administrativa de ser conduzida, ela deve ser respeitada. Então precisa de um estudo mais aprofundado. Mônica, como transformar essas diferenças numa coisa boa, tanto para a empresa quanto para quem está trabalhando, né? Porque conviver num ambiente cheio de rusgas, assim, não é nada fácil, né? Para a empresa é mais fácil, porque, como eu disse, ela pode investir em treinamento. Treinando, ela desenvolve, né? As empresas não podem se preocupar no investimento. Muitas empresas se preocupam em estar investindo em treinamento, se esse profissional vai continuar ali muito tempo com ela. O que a empresa tem que se preocupar é que enquanto esse profissional estiver na empresa, ele estará adequado a ela, às suas necessidades. Isso é que importa. O treinamento existe para isso. E não tem outro caminho para a empresa a não ser treinar e autodesenvolver os seus funcionários. Agora, falando individualmente, para você, para os ouvintes, realmente é o interesse de se autodesenvolver. Procurar conhecer o assunto,
pesquisar onde tem cursos relacionados a isso, não só em questão das gerações, mas em todo um novo perfil profissional, porque o mercado está exigindo um novo perfil. Aquele perfil antigo que se procurava, que se conseguia selecionar uma pessoa somente por uma dinâmica, hoje isso está obsoleto. Existem outras técnicas no processo de recrutamento e seleção para que a gente possa ser mais assertivo na escolha. Então vai depender do interesse individual de se autodesenvolver. Quais técnicas? Dá umas dicas pra gente. Quem está aí procurando emprego, já fica atento nas dicas aqui da Mônica. Na nossa região existem muitos cursos e hoje ninguém pode reclamar. Existem cursos gratuitos, existem cursos acessíveis. Mesmo sendo em cidades fora da nossa, as nossas cidades são muito próximas. 40 minutos, 60 minutos umas das outras, né? Então nós temos Jaú mesmo, nós temos excelentes cursos aqui em Jaú, no Senac. Todos os meses tem cursos livres. Agora no período de férias nós teremos uma gama enorme de cursos para capacitação profissional, já pensando no novo perfil que o mercado está exigindo, direcionando exatamente para os cargos que o mercado está procurando e não está conseguindo preencher. Bauru, bastante curso também, né? Nós temos Botucatu. A gente vê muitos cursos vindo de São Paulo, excelentes palestrantes, que só vai agregar valor. Porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire de conhecimento, a gente nunca mais perde. A gente pode não usar hoje, mas um dia a gente usa e só vai ser benéfico. Além da capacitação técnica, né, isso hoje em dia é primordial e a gente até fala, né, que só a faculdade hoje em dia já não abre mais tantas portas, é preciso sempre se atualizar, graduação, pós-graduação, cursos técnicos, quanto mais melhor, porque tem muita competitividade. Além do conhecimento técnico, que já é quase que obrigação para se inserir no mercado de trabalho, a parte emocional. Antigamente se falava muito do teste de QI, agora é o de QE, né? QE. Que é o coeficiente emocional. Emocional. Como lidar com essa situação? O que a empresa espera do funcionário, além do conhecimento técnico, que já é obrigação, né? A inteligência emocional, nós chamamos, né? Que é o quociente emocional. A inteligência emocional é o fator predominante do novo perfil profissional. Então, o profissional hoje, qualquer profissional hoje que fizer um curso técnico, ele vai saber resolver as suas questões técnicas. Qualquer pessoa que fizer a faculdade também vai resolver o seu lado profissional. Mas o que está pegando dentro das empresas é o relacionamento. Nossa, e a geração Z, que é tão introspectiva, como é que vai fazer? Então, para se relacionar, nós temos que ter autocontrole. E o autocontrole vem das emoções. Onde que se encontra isso? Como que eu vou fazer para trabalhar isso? Treinamento. Então, nós temos que pesquisar, entrar na internet, achar onde tem cursos e investir em nós. Se nós não investirmos em nós, ninguém vai investir, né? E se o jovem se preocupa com isso, nesse investimento, ele vai decolar muito rápido, porque quando a gente trabalha o emocional, isso é notório, a gente percebe numa conversa com a pessoa, que é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa bem coerente com a sua fala, é uma pessoa já decidida no que ela quer. E isso, às vezes, numa simples entrevista, num bate-papo como nós estamos tendo aqui, a gente consegue sentir se aquele jovem serve ou não para preencher aquele determinado cargo. Quero saber se a Mônica vai me contratar, então. Mônica, nosso papo está muito gostoso, muito legal esse assunto, interessa para todo mundo, inclusive em tempos de crise, né, que as pessoas reclamam tanto que está difícil conseguir emprego. É importante a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar, né, para se encaixar melhor numa empresa, né, se aperfeiçoar. Tem muitos cursos gratuitos também na região, né, às vezes está sem dinheiro, mas tem outras opções, cursos à distância, pela internet. Queria até aproveitar, então, pedir para você deixar o seu recado final, alguma coisa que faltou a gente falar, dica para o pessoal que está querendo entrar no mercado de trabalho, parar de brigar, né? O pessoal não brigar, como fazer com que as características de cada geração, que a gente aprenda com a outra geração, né? Ao invés de ficar com briga, tem que aprender com as diferenças, né? Isso, e respeitar as diferenças, esse é o principal fator. Os jovens da geração Y e Z são muito imediatistas.
a gente encontra jovens querendo começar a sair da faculdade, já querer começar num cargo de gerência. Isso acontece? Às vezes sim, mas é raro. Né? Tem que conseguir uma oportunidade numa empresa muito visionária, como eu disse para você. Mas acontece. E esse imediatismo faz com que ele passe etapas que ele não poderia ter deixado de passar. E uma dessas etapas é se preocupar com ele mesmo. Enquanto Y e Z não trouxer para ele a responsabilidade de que tudo que vai acontecer na vida dele é responsabilidade dele, né? Não é do pai, não é da mãe, não foi do professor, é responsabilidade dele. Se acontecer coisas boas, parabéns, né? Você conseguiu. Se não acontecer, sinto muito, você não conseguiu. Então tudo depende de nós. Então, o meu recado é que vocês se interessem por vocês, né? E procurem esses cursos, procurem se informar. Jaú é uma cidade com potencial enorme de escolas e vocês têm que aproveitar, tá aí no quintal da casa de vocês. Aproveita isso. Só vai agregar valor e o resultado vem muito próximo daquilo que você está esperando, em breve. Mônica, muito obrigada pelas dicas, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que quem está assistindo a gente gostou muito. Parece que abre a nossa cabeça, né? A gente começa a ver as coisas por uma ótica mais ampla, né? Sim. Muito obrigada pela sua participação. Eu novamente que agradeço a oportunidade. Bom, nós conversamos então com a Mônica Pereira de Souza, ela é docente no SENAC, na área de Gestão e Negócios. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima!